Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live sobre História da Arte com o professor Dante Velloni. Você que está vendo essa gravação, é uma alegria ter você por aqui. Se você ama História da Arte, compartilhe esse vídeo com as pessoas que também amam esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre o que fazer antes de ir no museu ou numa exposição de arte. A gente possa bater um papo em cima disso. Quais são as suas dúvidas? O que fazer antes de ir numa galeria de arte? Antes de fazer uma viagem? Antes de ir num museu? O que você deve fazer? Você acha que é só pegar as malas e ir? É só pegar o seu caderno e ir? O que você deve fazer antes de ir numa galeria ou num museu de arte, ou até antes de você fazer uma viagem artística, por exemplo. Quem aí está com alguma viagem marcada, que vai viajar, seja nacionalmente ou internacionalmente? Comenta aqui com a gente e eu vou convidar aqui o professor Dante. Deixa eu aceitar, já aceitei, e eu vou convidar ele também, porque às vezes o convite não está indo. Deixa eu convidá-lo para estar nessa live. E você está me ouvindo? Você que está aí desse outro lado, você está me ouvindo perfeitamente? O meu áudio está chegando? Comenta aqui para que eu possa saber, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo. Comenta aqui, por favor, se você está me ouvindo, se você consegue me escutar, para que a gente possa falar sobre arte. Sim, você está me ouvindo, maravilha, está chegando. Ótimo, que bom, fico muito feliz. E vou convidar novamente o professor Dante para estar com a gente. Convidar o professor. Professor, você está me ouvindo? Coloca aqui, seja nos comentários ou aqui em vídeo. Está entrando. Maravilha. Oba, Lucas, bom te ver. Bom te ver também. Uma alegria poder falar aqui com você novamente. A gente poder bater um papo sobre história da arte, sobre os artistas, quem aí ama a história da arte, quem aí ama ver uma obra de arte. É muito, muito bom ter essas pessoas aqui com a gente, professor. E é muito bom para mim também, viu, Lucas? Isso aqui é como dizem, é uma estrada de mão dupla, porque à medida que eu sinto que gostam, eu gosto mais e acabo me entusiasmando e procurando fazer melhor ainda o meu trabalho. Que maravilha. Eu vou deixar aqui aberto as pessoas, elas podem perguntar, podem interferir, e eu viro essa pessoa que faça essa intermediação, mas eu gostaria de começar a perguntar para você, professor, o que uma pessoa deve fazer, ou saber, ou como ela deve agir quando ela for, antes dela ir numa exposição de arte? Por exemplo, vamos supor que vai ter uma exposição do Van Gogh. O que eu devo fazer antes de ir na exposição? É só ver a data e ir, ou eu devo fazer alguma coisa antes? Bom, Lucas, isso é uma coisa que tem acontecido muito. A frequência nas exposições de arte e nos museus tem crescido muito, seja no Brasil e no exterior também. Você sabe, eu vou em muitas exposições aqui no Brasil e vou também fora do país. E eu sinto que a quantidade de pessoas tem sido maior, o número de visitantes. Mas muitos se sentem perdidos naquele ambiente que não é necessariamente o seu métier. Portanto, para que você vá num espaço museológico, estou chamando de uma galeria, uma exposição, um museu, seja onde for, ou mesmo, Lucas, uma visita pelo centro de uma cidade histórica, como, por exemplo, Florença. Quem vai a Florença e não tem isso que eu vou acabar propondo de alguma maneira aqui, algumas atitudes, acaba se sentindo por fora, não vê sentido naquilo tudo. Os amigos, quando conversam sobre determinados monumentos ou obras, ele se sente por fora, até constrangido. Mas então eu digo o seguinte: você vai fazer uma visita a museu, cidade histórica,
qualquer lugar que tenha arte, seria interessante primeiro você ler informalmente. Não pense que isso seria uma pesquisa profunda. Não. Faça uma busca elementar sobre o contexto histórico de quando esse artista viveu. Quer dizer, saber as suas relações com a política, com a religião. Tem períodos que a religião é predominante, tudo que se fazia em termos de arte era baseado na religião. Portanto, você precisa ter essa noção. Saber sobre um pouco a economia. E dou um exemplo rápido aqui. Você vai visitar uma cidade como Florença, que eu já até mencionei. Se você não sabe que ali surge uma burguesia, e burguesia, entendamos, é uma classe socioeconômica que passou a ter acesso, isso é uma classe econômica rica, que pôde pagar para os artistas fazerem obras que representavam os seus ideais, você não entende por quê. Algumas obras de, por exemplo, Michelangelo, Leonardo, estou falando de Renascimento, foram feitas. Portanto, saber um pouco sobre o contexto histórico é muito importante. Então, antes de ir numa exposição do Van Gogh, do Manet, do Monet ou do Rodin, algum artista, entender o histórico, opa, travou? Entender o contexto histórico em que aquele artista viveu é um primeiro passo para que a pessoa que for no museu não ficar com cara de tacho, né? Não ficar assim, o que eu estou vendo aqui? Ela conseguir fazer mais associações. Então, o primeiro passo seria ela entender o contexto histórico daquele artista. Qual que seria um segundo passo? Teria esse segundo passo ou só o contexto histórico já seria o suficiente? Olha, Lucas, uma outra pesquisa poderia ser o seguinte, também informalmente, fazer uma leitura breve, uma lauda, chamando de lauda uma página, ou seja, Wikipédia, não tem problema. O melhor é você sair de onde você está. Esse é o mais importante. Eu sugiro que quem vai fazer a visita a uma cidade histórica ou a uma exposição de um determinado artista ou no museu que tem prevalência de obras daquele artista, é primeiro conhecer o período da história da arte em que ele está inserido, que ele é considerado um integrante. Por exemplo, cabendo exemplo aqui, o Van Gogh. Né? Há uma exposição do Van Gogh que acontece sempre por aqui e por outros lugares do mundo, uma exposição de Van Gogh. Quando você vai lá, ele é tratado como participante do movimento impressionista. Mas não necessariamente. A hora que você vir e olhar uma orientação sobre a tendência estilística de Van Gogh, você vai perceber que ele é incluído no pós-impressionismo. E por que ele seria pós-impressionista? Né? Os impressionistas tinham como essência do seu trabalho a luz e a sua transitoriedade, com cor, chamando de luz-cor. Então, é um jogo de cores e os seus contrastes. Já Van Gogh, que foi formado pelo impressionismo, mas ele extrapola, ele vai acrescentar um novo elemento que não tinha naquele tempo, que era falar de si mesmo. E Van Gogh vai falar, portanto, ele é pós-impressionista. E isso seria bom que se soubesse antes de uma exposição de um determinado artista. Então, peraí, o Van Gogh ele é categorizado como impressionista. Só que se você estudar a fundo, você vai descobrir que ele é pós-impressionista. E a pessoa que não descobre isso, ela vai olhando Van Gogh como se ela olhasse uma obra do Manet ou do Monet, que são impressionistas, né? E ela pode acabar se confundindo se ela não entender o contexto histórico que aquele artista viveu. E se acontece isso com Van Gogh, deve acontecer com vários outros, né? Essa confusão, né? Exatamente, Lucas. Com muitos artistas, aliás, com muitos espectadores, com muitos visitantes de museus é que acontece, que não sabem o que estava acontecendo lá. Por exemplo,
Uma outra abordagem que seria interessante àqueles que vão viajar para enriquecer essa visita e sair de lá com uma sensação de plenitude, que é isso que as grandes exposições, os grandes artistas nos oferecem, seria saber um pouco também da trajetória do próprio artista. Já sugeri antes que ele soubesse, o visitante soubesse um pouco sobre o período da história da arte, isso é, aqueles que participaram. Agora eu estou pontuando o artista. Então seria bom que soubesse um pouquinho da sua trajetória. Isso é, qual a sua origem? Era humilde, tinha condições, a família patrocinava. Onde que ele foi estudar? Ele teve formação? Ele teve contato com outros artistas? Qual a relação dele com o mercado para sobreviver? Ele precisava sobreviver da sua própria obra? Ora, e se nós falarmos de Van Gogh, esse é um assunto longo. Falar de mercado, que ele foi um dos artistas com mais dificuldade de venda. E hoje é o Van Gogh. Portanto, saber por que ele não vendia é uma coisa importante. E se posso dar um spoiler aqui rapidamente, é porque ele fazia um trabalho tão novo, tão sui generis, que o mercado não assimilava. E só mais tarde, após sua morte, é que ele vai ser assimilado. Olha que interessante. Quando nós olhamos hoje um Van Gogh, é tão familiar para nós, né? E eu gostaria de saber quem aí conhece o Van Gogh, se já viu uma obra dele, ou mais de uma obra, porque ele tem 2.000 obras, né? Comenta aqui com a gente. Quando nós olhamos uma obra do Van Gogh, para nós é familiar. E aí me veio uma analogia, não sei se faz sentido. Quando nós olhamos um navio hoje, para nós é familiar. Mas na época dos índios, quando olhavam um navio de longe, eles não conseguiam identificar, porque como eles não tinham conhecimento daquele navio, que poderia existir um navio, eles não enxergavam, né? Era alguma coisa de tipo, não estou enxergando. E você me contando isso, me parece que o Van Gogh foi como se fosse esse navio. Ele mostrou uma coisa tão nova que as pessoas não conseguiam olhar. Será que foi isso? Faz sentido? Sem dúvida. Exatamente, Lucas. Esse exemplo que você dá, que cabe perfeitamente aqui, é preciso, porque imagine o índio que está acostumado a ver, especialmente os índios à beira-mar, que viam aquele mar, sempre aquele mar estável. De repente aparece um volume flutuante e aproximando. Aquilo é um monstro. Cria um perigo, ele sente um perigo. Quer dizer, uma novidade muito grande. Exatamente isso que você disse em relação a isso. Portanto, e me lembro também um filme muito interessante que passa um avião sobre uma tribo, um avião pouco sabia, um avião pequeno, e o sujeito joga uma garrafa de Coca-Cola e cai essa garrafa de Coca-Cola no deserto, lá no meio da tribo, e um nativo pega aquilo, que é absolutamente estranho. Não? Enfim, para não me alongar na questão do cinema desse filme, eu poderia acrescentar aqui que seria também, eu acrescento, entre outras atitudes, acrescento que conhecer um pouco da técnica que o artista tinha à sua disposição no período que ele viveu era muito importante também. Porque, vamos pensar em termos do Van Gogh, já que eu dei exemplo. Você queria falar alguma coisa? Pois não. Só para recapitular. Tá. E antes de recapitular, tem uma frase aqui da Dida Maranhão. Conheço o básico da história da arte e da obra de Van Gogh. Quero muito aprender o máximo sobre esse incrível artista. Dida Maranhão, eu vou te dizer que existe um bônus para os alunos da Escola da História da Arte. Eu não sei se você faz parte, mas existe um bônus que nós estamos liberando, que é o curso completo de Van Gogh, da primeira até a última obra de Van Gogh. Então é um curso só sobre Van Gogh, com o professor Dante Vellone, esse aqui que fala aqui embaixo aqui com vocês. Então ele conhece um especialista na obra de Van Gogh, um dos maiores historiadores de arte do país, obviamente, mas é um especialista na obra de Van Gogh. E ele está liberando aí para vocês esse curso para os alunos da Escola da História da Arte.
Se você é nosso aluno, é só ir lá no módulo Bônus Van Gogh para você conhecer da primeira até a última obra. Senão é só se matricular que você vai poder aproveitar. Diga, professor. Lucas, antes de irmos para aquela questão da técnica, que eu gostaria de voltar, tá? Como sugestão para quem vai, eu gostaria de falar sobre essa questão do Van Gogh, que, além disso que você falou, da primeira à última obra, e eu digo primeira, eu quero trazer aqui, como eu diria, trazer a brasa para a minha sardinha, enfim, é uma expressão, né? Que é o seguinte, da primeira obra, sim, da primeira obra conhecida de Van Gogh, está lá nesse curso que você mencionou, que é quando ele era muito adolescente. Aliás, tem uma que ele era criança. Depois, na adolescência. Depois, quando o mocinho, que ele vai estudar com um primo, com um parente, né? É um primo, lá em outra cidade. Mais tarde, ele vai fazer desenhos nas minas de carvão. Mais tarde, quando ele vai ele vai até para Londres. Pouca gente sabe que Van Gogh foi para Londres. Ele morou em Londres. Ele tentou ser missionário. Ele fez cursos com pessoas importantes em Paris. Enfim. E também tem tópicos sobre as cartas de Van Gogh para o seu irmão Theo. Todos têm um módulo só sobre todos os autorretratos de Van Gogh, incluindo um último descoberto agora recentemente, que não se sabia ser dele. Todos os autorretratos de Van Gogh, comentados, cada um. Bom, enfim, que você falou de Van Gogh me toca profundamente, né, Lucas? Então me permite aí, me desculpa, inclusive, me alongar um pouquinho nisso. Não, eu fiz esse curso e eu lembro dos primeiros desenhos do Van Gogh, um caracol, enfim, você mostra tudo em detalhes, super ilustrado. Ficou maravilhoso mesmo esse curso que os alunos da Escola da História da Arte têm acesso. Dante, recapitulando aqui então, para uma pessoa que quer ir no museu, ou ela quer ir numa exposição de arte, ou vai fazer uma viagem, você mencionou que a primeira coisa que ela deve conhecer, entender o contexto histórico que aquele artista está envolvido. A segunda coisa que você falou é entender o período ou movimento da história da arte que aquele artista está envolvido. O terceiro tópico, para a pessoa poder aproveitar ainda mais uma exposição de arte, ela entender o artista, a história dele, às vezes um detalhe da vida dele, se ele era pobre, se ele era rico, se ele foi financiado, etc. E qual seria o quarto ponto, se existir esse quarto ponto, que alguém que quer aproveitar ainda mais uma exposição de arte ou um museu deveria dominar, ou deveria conhecer antes de ir nessa exposição, nesse museu? Lucas, realmente, aliás, cumprimento pela sua retomada dos vários pontos. Lucas, enfim, você conseguiu sintetizar para aqueles que nos acompanham. A questão que eu digo agora é uma questão técnica da feitura da obra de arte. Por exemplo, eu vou voltar um pouquinho mais. Teve um tempo, e vamos dizer lá no período gótico, e digo aqui aproximadamente 1300, não havia tinta a óleo. Toda a pintura era feita em afresco nas paredes, ou ainda com uma pintura à base de ovo, que é a albumina, com pigmento sobre papéis, que era a têmpera. Enfim, a partir de Giotto, 1300 e pouco, tem-se a tinta a óleo. Então, qual a diferença que vai surgir nas obras? As obras vão apresentar uma peculiaridade diferente. Chego agora e é por isso, aliás, só complementando, é por isso que Leonardo consegue fazer uma pintura de Mona Lisa com aquelas passagens de tons que ele conseguiu. Isso é graças ao desenvolvimento da tinta a óleo. Chego agora, estou falando de técnica. Chega agora no Van Gogh novamente. O Van Gogh e seus antecessores, os realistas, eles só puderam pintar paisagens ao vivo lá no local, porque nesse período
passou a existir a tinta em tubo. E isso era uma novidade. Então, os artistas acabavam levando o tubo de tinta lá para a paisagem e pintavam ao vivo. Por isso que os impressionistas conseguiram fazer suas obras observando a natureza in loco, diferente de outros anteriores que fizeram paisagem, mas não pintaram no local. Então, isso é de se conhecer técnica. E qual foi a técnica? E Van Gogh ainda tem uma coisa. Ele vai extrapolar isso que os impressionistas fizeram, como Monet, que pintou as cores, as passagens de cores. Van Gogh vai extrapolar e ele vai colocar tinta em abundância. Então, além da tinta a óleo, ele vai acrescentar um relevo nessa tinta. E é isso que, quando você olha essa obra, você tem uma emoção diferente, porque o espectador sente o aspecto tátil da obra. Caramba, E isso é muito importante. me parece que, assim, sem conhecer o contexto histórico, o contexto do artista, o período do movimento e agora as técnicas, quem não conhece isso não está aproveitando quase nada, porque olha a maravilha que você acabou de trazer. É como se, pelo que eu entendi, sem a técnica da tuba, das tintas em tubo, talvez Van Gogh não teria existido. Assim, ele teria existido, mas com as obras que ele fez, os impressionistas, talvez esse movimento não teria existido, porque eles pintavam em estúdio. Então, a técnica, pelo que eu estou entendendo, é fundamental para entender uma obra de arte. E acrescente-se a isso, Lucas, uma outra questão técnica é o desenvolvimento da fotografia para os impressionistas, já que estamos falando deles. A fotografia foi fundamental. Quando alguém olha uma pintura do Degas, Edgar Degas, por exemplo, e vê uma bailarina em movimento e aquela luz fugidia, etc., não entende que o Degas se inspirava em fotografia já. Por isso que as bailarinas estão no movimento que você fala. Como ele captou isso? Ele se baseava na fotografia. Então, se você não souber que isso era uma técnica baseada também em informações sobre aquilo que se desenvolvia no período. Quer dizer, além da economia, a religião, a técnica. Quer dizer, a tecnologia e a tecnologia da fotografia foi fundamental para os impressionistas. Que maravilha. Quem está gostando dessa live, deixa o coraçãozinho. Se você está vendo essa gravação, deixa o seu comentário também. O que você está aprendendo aqui? O que você aprendeu? O que você está gostando? Nós estamos conversando aqui com o professor Dante Velloni para a gente descobrir o que a gente deve saber antes de visitar um museu, antes de visitar uma exposição de arte. Eu vou falar o que eu entendi, você comenta aqui o que você entendeu, que é você entender o contexto histórico de uma obra de arte, você entender o contexto histórico, você entender o período da história da arte. Período ou movimento da história da arte que aquele artista está envolvido, sobre o artista, e agora a técnica. E a técnica não é só a técnica de pintura, às vezes é a técnica do próprio contexto histórico, né? Muito fantástico, professor, muito fantástico. Acrescento mais uma coisa. Por exemplo, nós estamos falando de pintura, poderia ser na escultura. A escultura, digamos assim, até o período neoclássico, digamos 1780, 90, ela era feita de uma maneira, com um cinzel, batendo assim. Mais tarde, com Rodin, e pouca gente sabe, já havia equipamentos que eram como uma broca, que fazia e tirava um pouco de material. Bom, mas isso é um detalhe muito grande. Mas eu quero acrescentar, Lucas, e gostaria que você fizesse, inclusive, a pergunta, mais um elemento para quem vai lá. Então, além desses 4 elementos que nós acabamos de ver, teria um quinto elemento. Qual que seria, que eu não faço ideia? Não exterior, mas é interior com o espectador, com esse amante das artes, para que ele vá desprovido de qualquer censura, no sentido de qualquer pensamento tenso, qualquer tensão para ver a obra, que ele esteja livre para permitir que
ele se espelhe com a obra, porque a obra não fala nada para nós. Somos nós que dialogamos com aquele estímulo que é uma obra de arte. Obra de arte é só um estímulo para que nós, é somente um estímulo que desperta em nós alguns entendimentos, inclusive alguns não entendimentos também, que são subjetivos, são sensoriais, e também aqueles que são inconscientes e que fluem ao ver uma obra de arte. Por isso, alguns pesquisadores dizem que toda obra é, de alguma maneira, surrealista, porque ela tem essa capacidade de fazer, não ela, mas nós mesmos, abrirmos o nosso inconsciente a partir do seu estímulo que chega até nós. Poxa vida, que maravilha! Como é bom aprender com quem domina a história da arte. Estamos aqui diante dos maiores historiadores. É difícil falar quem que é maior, quem que é menor. A gente não está falando, não estamos julgando isso, mas sem dúvida uma das pessoas hoje no país, no Brasil, que é um dos maiores conhecedores de história da arte. E além de um historiador de arte, é também um artista, o que é melhor ainda a gente aprender, principalmente as partes de técnica, né? Eu falo porque eu sou aluno dele, então recomendo que você também possa ingressar aí na Escola da História da Arte e ser aluno do professor Dante, descobrir tudo isso e também tirar dúvidas direto com ele, igual eu estou tirando aqui. Você também pode tirar na próxima segunda-feira, por exemplo. Nós temos encontro no Zoom com o professor, que você que é aluno da Escola da História da Arte vai poder tirar aqui diretamente com ele. Mas, para quem não é aluno, professor, tem uma dúvida aqui da Marisa, se você não se importar, antes da gente... À vontade, é com prazer que eu recebo a pergunta dela. Ela escreve assim: professor, o Monet, que era filho de pai de alta cúpula social e se dava mal com ele, e fez o quadro do piquenique no parque para provocar o pai. Acho que é uma dúvida, né? Não sei se ele fez o piquenique no parque para provocar o pai. Não sei se... talvez seja muito específica essa dúvida, né? Sou irmão do Sandro e fez um manifesto como aquele do futurista. E deixa eu ver aqui alguma outra questão. Eu não entendi essa do Silvio. Mas eu posso falar sobre essa do Manet? Por favor. Olha, eu me esqueci o nome de quem fez a pergunta, mas tudo bem. A Marisa. Marisa, sobre essa questão, eu creio que todos os artistas e jovens, porque essa pintura que você menciona do piquenique do Manet, ela não foi feita necessariamente para atingir os pais, o pai dele, ou ainda não seria, se ele o fizesse, teria feito, não seria uma exclusividade dele. Eu acho que todos os artistas, agora entra um aspecto meu, olhando para a minha formação e para os meus pares, meus amigos também, todos os artistas que procuraram crescer produzindo obra de arte, de alguma maneira, em algum período, eles contestaram as posturas dos pais. Isso não é uma exclusividade do Manet. Pensemos em uma outra área, Kafka. Estou falando de literatura. O Kafka também não tinha uma boa relação com seus pais ou com seu pai. E ele faz a sua literatura para posicionar-se. Ele se posiciona independentemente do pai. Essa separação juvenil é saudável, até no período adulto, do artista procurar se distanciar dos valores dos seus próprios pais. A adolescência, mesmo os adolescentes não artistas, fazem isso de outra maneira. Alguns com atitudes mais diversas, enfim. Mas, em relação ao artista, ele fazer aquela pintura, ele coloca, inclusive, a pintura que é de Denis Sulerbe, que estou falando em francês, mas é o De Jejum,
sobre a relva, ele coloca, inclusive, um parente. Ele coloca pessoas... E ele se baseia num relevo renascentista. Se você tem interesse em conhecer mais profundamente, se bem que acho que no nosso programa História da Arte Online, ou na Escola da História da Arte, nas aulas tem essa menção que eu faço um paralelo com a obra dele, com essa obra, com um relevo renascentista. Então, ela não é de todo sui generis. O que ele não deixa nu, porque nus estão aquela obra renascentista. Ele coloca roupa nas outras pessoas, nos homens, e deixa as mulheres nuas. E aí é que ele cria uma situação de extravagância, porque lá no Renascimento, esse relevo já eram todos nus. E aí ele coloca os homens de roupa e as mulheres. Uma no primeiro plano, sentada, né, fazendo um piquenique ali de manhã, ali seria um de jejum, e uma lá no fundo, no rio, se banhando no rio. Quer dizer, essa situação que ele coloca, eu não quero crer que ele tenha feito isso dirigido diretamente ao pai. Pode ser até que um dia ele tenha feito um comentário sobre isso, dizendo que ele se posicionava, mas o pai não era um artista. E sempre os artistas vão colocar. Eu estou falando vamos dizer, no início da minha vida artística, eu também produzi obras. Eu produzi obras que confrontavam com os preceitos, até morais dos meus pais. E não era para atacá-los, era porque eu estava me posicionando independentemente. Ok. Legal, eu fiquei imaginando, né? Antes do artista ser artista, ele também foi jovem, né? Por isso, é isso. Tinha uma última dúvida aqui, se você puder responder. Eu não faço ideia o que a pessoa quis dizer, mas às vezes você conhece. Ele falou assim: gostaria de saber mais, o Tomás, gostaria de saber mais da técnica da têmpera. A têmpera. Têmpera, isso. A têmpera é uma mistura, né? Têmpera que vem de tempura. Aquela comida japonesa que você já deve ter ouvido falar, tempura, ela é de tempero. É uma palavra que foi usada, eu não sei precisamente, mas ela foi ou assimilada pelos japoneses, do latim, enfim, ou o inverso. É a mistura. É a mistura e temperos também, vem daí. A têmpera é uma mistura de clara de ovo com um aglutinante, a clara de ovo com e pigmento. Esse aglutinante poderia ser, eu sempre esqueço o nome desse componente, glicerina. Glicerina, que ela faz escorregar. Muitos colocam um pouco de glicerina. E antigamente, para que a tinta se sustentasse, porque se você faz a base de água, não é a base de óleo. Como eu disse já anteriormente, a tinta óleo foi lá de 1300 e foi acrescido óleo com pigmento só. Antes se usava pigmento com água, que eles não imaginavam misturar com óleo, misturava com água, mas para não ficar muito aguado, eles colocavam clara de ovo, que é a albumina, que ela dá uma liga. E para não flutuar, para que o pigmento não vai lá para o fundo, colocavam muitas vezes flor de hibisco. Desculpa, mas esse é um conhecimento que eu trago da minha formação como artista. Viu? Não sei, eu espero que vocês aproveitem disso, porque não são todos os artistas que têm esse conhecimento. Isso eu devo muito a Evandro Carlos Jardim, meu professor, meu grande mestre, é um dos maiores, está vivo, que felizmente está vivo. Vi a exposição dele recentemente na Tomiotaki, uma belíssima exposição dele, e eu aprendi com ele isso. Eu me lembro dele, eu tenho sempre referências às minhas fontes, de onde vem meu conhecimento. E
hibisco, flor de hibisco, porque a flor de hibisco não deixa, ela muda. Agora eu não vou responder em química, no sentido químico, ela muda, não sei se é pH, ela muda a densidade da água. Então o pigmento fica flutuando. Então você não precisa pegar lá do fundo. Então, às vezes, uma hora você pega, está aguado, aí você vai lá no fundo, pega mais denso. Não, a tinta fica homogênea. E isso quem faz é o hibisco. Claro, hoje nós vamos pegar flor de hibisco, existem componentes químicos que você joga um pouquinho lá e ele faz essa função. Tá certo? Então, e aí o sujeito pintava de acordo com o pigmento, a cor do pigmento que ele punha, e ele fazia. E pintava sobre papel, e algo parecido assim com os afrescos, né? O afresco também é assim. Né? O afresco se usa uma têmpera. Qual que é a tinta que você... É base de água, tanto que Leonardo fez uma mistura na Santa Ceia, ele misturou digamos, a têmpera com pintura a óleo, com tinta a óleo. Era novidade a tinta a óleo. Ele fez em 1493, salvo engano, começou pelo menos lá a Santa Ceia, em Milão, e deu perereco, desculpa, deu problema, porque óleo e água não se dão bem. E ele deve ter pintado alguma parte com óleo ainda úmido e descascou, perdeu. Por isso que a Santa Ceia é toda retocada, restaurada, enfim. Eu espero ter respondido. Muito bem. Inclusive, aqueles que quiserem conhecer a Santa Ceia pessoalmente com o professor Dante Velloni, tudo indica que em abril do ano que vem, em 2025, nós devemos levar uma nova turma de alunos. O professor já foi com eles até lá, ano passado, e em abril de 2025 deve ter uma nova turma aí para Santa Ceia e tantas outras obras aí na Itália. Você que é aluno da Escola da História da Arte vai poder participar. E você que ainda não é aluno da História da Arte, o que você está esperando para aprender História da Arte com um dos maiores historiadores de arte hoje do Brasil? É só você se matricular e aproveitar aí a Escola da História da Arte. Diga, professor. Lucas, na verdade, praticamente a Itália, a viagem para a Itália é uma imersão na arte, porque a viagem da Itália é diferente. Não, todas as que a gente faz, todas nós já fizemos e fazemos e faremos, são imersões. Mas na Itália nós temos uma peculiaridade, né, Lucas? Porque a Itália nós não visitamos só um período. Por exemplo, quer dizer, um período assim, só um gênero de... Por exemplo, se você vir a arte, desculpa, aqui eu tô tentando achar um exemplo, a arte indígena de determinado tribo, ela se mantém, ela mantém um padrão. E esse padrão não se transforma. A arte indígena não se transforma. Isso sabidamente, os antropólogos que dizem isso. Ela não se transforma, ela é uma repetição. Diferentemente da Itália, por exemplo, onde nós visitamos desde a fundação, desde dos primórdios da Roma, a Roma ainda do reinado, depois a Roma republicana, durante o período de república, depois a Roma imperial. Passa da imperial, quando eu falo de imperial, é Coliseu, o Circo Máximo, então toda essa parte. Depois a Roma vai ter a Idade Média, vai ter o período bizantino, aí tem depois o Renascimento, depois tem o período barroco. Ai, para com isso, porque eu adoro, eu tenho uma afinidade muito grande com a Itália e, portanto, eu chamo meus alunos que vão, aqueles que vão, de imersão, é para a gente entrar. Claro que nós temos tempo para comer aquelas pizzas deliciosas, as pastas, aquele sanduíche espetacular. Nós temos tempo para isso também, sem dúvida, porque ninguém é de ferro. Mas nós temos como você diz aí, a gente faz quando pega uma série de vídeo, como você chama, Lucas? Você fala Maratona. Maratona
a gente faz uma maratona por tudo, já sai por um caminho, já passa aqui na Fontana de Trevi, sai da Fontana de Trevi, já vê um monumento equestre de uma escultura do imperador, saímos dali, já vamos passar no Panteão, que o Panteão é a maior arquitetura ainda mais preservada do período imperial. Parei por aqui, senão eu começo... Já estava viajando, Lucas. Que maravilha, que ótimo. E para encerrar, Dante, queria que você lesse aqui o comentário do Celzi, que ele fala, sou aluno, né? Celzi. Celzi, é uma mulher, sou aluna. Ah, Falo sim. Muito obrigado, Celzi. Eu estou chamando de Celzi na dificuldade, ou porque está todo Mosque Calderon. Calderon é um sobrenome que eu conheço. Olha, muito obrigado. E venha conosco, já que você é aluna, semana que vem, se você quiser fazer a pergunta aberta e eu te ouvindo falar, terei o maior prazer, já que ela é aluna, ela terá espaço para isso semana que vem, não é, Lucas? nós temos os encontros aí fechados com os alunos da Escola da História da Arte, o professor Dante, para que você possa tirar suas dúvidas. O link fica dentro da plataforma do aluno. Se você ainda não faz da Escola da História da Arte, o link está na bio do Instagram e a gente se vê numa próxima live. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade de poder estar aqui dialogando com essas pessoas das redes sociais. E hoje nós vimos aqui sobre o que você deve saber antes de você visitar um museu, uma galeria de arte, fazer uma viagem. O professor falou sobre todos o que é importante você dominar antes de ir numa exposição, antes de viajar. Se você está chegando agora, nós vamos deixar essa live salva, você pode assistir a gravação, ou se você já viu, divulga para que outra pessoa possa ver. Professor, suas considerações finais aí, então. Eu agradeço todos que participaram, muito. E espero vê-los numa próxima. E nós estamos sempre por aqui, sabe? E eu queria só fechar, porque eu já vou realmente... talvez, tem alguém que diz assim que não gosta da história, talvez se começasse um dia, começasse a observar quanto que ela nos traz de informação para que nós associemos a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, vai entender diferente, porque história, nos oferece um mundo a ser descoberto. Então, vem para cá, Caio, você não vai se arrepender. Maravilha. Até logo, professor. Até logo, pessoal. Tchau. E a gente vai lá. Até mais. Prazer.